Um dos pontos de maior tensão neste ano na relação entre o governo federal e o Congresso foi o pagamento das emendas parlamentares. Deputados e senadores avançam cada vez mais sobre o orçamento, mas o governo usa o mecanismo também como forma de garantir votações favoráveis. Mas o Natal teve Papai Noel voando pelo Congresso, viu? Quem vai explicar pra gente agora é o Igor Damasceno. 1,530 bilhão de reais. Esse foi o valor pago em emendas parlamentares, pago pelo governo federal na semana passada, durante o Natal. Essas emendas já estavam previstas para ser pagas, mas o governo federal segurou esse dinheiro até o último momento, justamente para poder ter ali algum movimento, algum poder para negociar pautas que são consideradas importantes para o governo federal. Com isso, o total pago pelo governo em emendas parlamentares neste ano chegou a 30 bilhões de reais. Ainda há outros 14 bilhões para serem pagos, mas o governo federal ainda não decidiu se vai pagar até amanhã, até esta quarta-feira, durante a virada de ano. Se isso não acontecer, então esses 14 bilhões vão para o resta a pagar. O dinheiro vai ser pago somente depois, no próximo ano, em 2026. Olha, desse 1,5 bilhão que foi pago, 55% foram destinados a emendas de bancadas estaduais, que são impositivas, ou seja, o governo é obrigado a executar esse dinheiro, algo em torno de 831 milhões de reais para as emendas de bancada estadual. As emendas de comissão responderam ali por mais ou menos 27%, lembrando que emendas de comissão não têm o pagamento obrigatório, mas mesmo assim o governo federal desembolsou algo em torno de 416 milhões de reais. E tem também as emendas individuais, que corresponderam a 18% ou 270 milhões de reais. Foi assim que esse 1,5 bilhão foi dividido pelo governo federal e pago na semana passada. Eu lembro a vocês que as emendas parlamentares são recursos reservados do orçamento público e que são executados conforme as indicações de deputados e senadores. Por falar nisso, a maior parte desse 1,5 bilhão foi por meio de indicação de deputados e depois algo em torno ali de 186 milhões de reais foram pagos por meio de indicações de senadores, ou seja, os deputados estão basicamente dominando a execução desse orçamento das emendas parlamentares. Lembrando que as emendas estão também na mira do Supremo Tribunal Federal por causa da falta de transparência. Então, é um assunto que mexe com os três poderes. Voltamos ao estúdio. E eu volto a chamar a Dora Kramer sobre esse assunto para entender, viu, Dora, quem que sai ganhando, então, nessa história, nesse Natal? Governo federal ou parlamentares? Você sabe perfeitamente, né, Bia? Claro que são os parlamentares, e ganhando muito, né? Porque, olha só, esses 30 bi, com mais os 14 que ficam para o resto a pagar, formam 44 dos 48 bi que estavam reservados para esse ano. E por que não foi tudo pago? Porque houve atraso na aprovação do orçamento, só foi aprovado em março. O que fizeram os parlamentares esse ano? Rapidinho trataram de aprovar o orçamento ainda em 2025 para que não houvesse esse atraso e também conseguiram colocar no orçamento um calendário para o pagamento, cuja obrigatoriedade é da liberação de 65% das emendas antes da eleição, porque 3 meses antes de um pleito não é possível, é proibido por lei essa liberação desses recursos. Além disso, Bia, a gente tem que lembrar que recentemente o Congresso tentou colocar um contrabando, aquilo que também se chama de jabuti, eu prefiro chamar de contrabando porque eu acho que fica mais claro, né? Colocaram num projeto lá que não tinha nada a ver, um pagamento, um dispositivo que possibilitava o pagamento de 3 bilhões de emendas, sabe do quê? Do orçamento secreto, que estavam suspensas lá de 2024, vê se pode. Mas o ministro Flávio Dino, que não é bobo nem nada, percebeu, suspendeu, e o presidente Lula também vetou esse trecho da tal da lei que estaria esse contrabando. Muito bem, aí, Bia, você me pergunta, quem ganha? Não fosse bastante tudo isso que eu relatei,
a gente tem reservado no orçamento de 2026 61 bi de emendas. Dos 48 de 25, foi para 61 bi. Parte disso, principalmente os que são o dinheiro que é liberado antes das eleições, funciona como um financiamento paralelo de campanha. É uma espécie de financiamento. Se você juntar isso ao fundo eleitoral de 5 bi, 4 bilhões e 900 milhões, para ser mais exatas, previstos para esse ano, você vê que tem uma dinheirama a essa dinheirama se soma o fundo partidário, que é outro 1 bi. Então, é bom a gente nem fazer essa soma, porque é tanto bilhão que chega realmente a dar, assim, uma gastura. E depois a CNBB, como a gente comentou ontem, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, solta uma nota com críticas duras ao Congresso e os parlamentares ainda vão se queixar e perguntar por que será que a Igreja Católica se mete nisso, né?